Joel Santos Guimarães. Joel, Fala, trabalhamos Tom. juntos no jornal O Globo, um dos grandes repórteres com quem eu trabalhei. Ô, Joel, Obrigado. é bom Obrigado. ver aqui depois de tantos anos. A última vez que eu te encontrei pessoalmente foi em Brasília, quando fui receber um prêmio lá. E nesse Exatamente. prêmio você estava lá acompanhando um repórter do site que você. Amba. Isso, do site que você era o editor, e foi lá prestigiar, a gente se encontrou, foi muito bacana. E você foi um grande companheiro pelas estradas da vida, registrando uma parte da história desse país. Então, eu te agradeço aí por você estar falando comigo aqui no Grilo na Foto, que é um canal que eu criei, e estou aproveitando para conversar e prestigiar os grandes companheiros que trabalharam comigo no jornal e que me ensinaram muito, que eu aprendi muito, né? Porque parte da minha trajetória se deve aos ensinamentos e às experiências passadas por outras pessoas, inclusive por você. Ô, Joel, muito legal falar com você. Eu também estou gostando muito de falar com você, matando a saudade. Já estou vendo a gente na estrada, você com aquela sua escadinha subindo lá em cima das árvores para pegar o melhor ângulo, a melhor foto. Estou me lembrando que você fez isso em Marechal Rondon, quando assaltaram o Banco do Brasil, invadiram a casa do gerente, mantiveram a família dele sequestrada durante 3 dias, e você lá com a sua escadinha fazendo a foto. Ou seja, a nossa vida sempre foi na estrada, né, Conceição? O grande parte do nosso trabalho não era em São Paulo, a gente ia na estrada, a gente gostava da estrada. Que é, a história, eu acho que ela anda junto com a estrada, que essa estrada chama estrada jornalismo, estrada do jornalismo. É só Verdade. procurar que você acha. E a gente sempre procurou e achou a notícia. Verdade, a gente cavucava, Fizemos, né? por exemplo, fizemos estou me lembrando agora de uma matéria que a gente fez lá no Paraguai, e no presídio do Paraguai tinha não sei quantos brasileiros presos lá, sem nenhum documento de prisão, de soltura, estavam lá completamente abandonados. Uns não tinham nem sido processados, nem condenados, outros tinham condenado, mas o problema era a desorganização, tanto da Justiça do Paraguai, que não, e também a falta de atenção do consulado brasileiro ou do Brasil com seus cidadãos, né? Com os brasileiros que moravam no Paraguai. E entre esses presos aí tinha uma pessoa que era um trabalhador rural e que tinha sido preso, que ele tinha participado da ocupação de uma fazenda lá no Paraguai. Já isso não era ainda, não havia ainda o movimento, já havia o movimento sem terra nessa época, assim. A Verdade. estrada está cheia de coisas, só olhar para ela e você vai encontrar. Sim. O outro exemplo também é o material que a gente fez lá em Foz do Iguaçu. Era uma denúncia que a gente tinha recebido do grupo de uma quadrilha especializada na exploração de menores, de prostituição infantil. E a gente fez uma matéria muito grande falando sobre crianças, eram crianças mesmo, de 12 a 17 anos, envolvidas na prostituição. Inclusive, distribuiu até propaganda, vamos dizer assim, nas ruas, andavam em pequenos blocos pelas ruas da própria cidade de Foz do Iguaçu. E essa coisa funcionava, era uma boate muito luxuosa, onde se concentravam ali, as menores se concentravam e os senhores coronéis lá
encontrar as moças. E a gente fez essa matéria, entrou lá, você conseguiu furar o bloqueio lá da segurança, que tinha até alarme lá para Detetor de metais. metal, detetor de metais, você deu um jeito lá e conseguiu entrar com a máquina dentro da boate e fez a festa, né? Fez a festa assim no sentido de fotografou de tudo quanto é jeito, as meninas, como eram exploradas, a maneira com que elas eram tratadas, ou seja, você, com a sua lente, você acabou mostrando para o mundo, para o país, que para quem lê aquele jornal, que a despreocupação, a falta de uma rede protetora aos menores, principalmente dessas camadas mais pobres, que às vezes caem nessa coisa, em função de não ter situação, de não ter uma família presente, que leva a isso, né? Então foi essa matéria que a gente fez. Já vi outras matérias, fizemos também matéria de boia fria lá em Rondonópolis. São várias, quer dizer, são muitas matérias. O sequestro lá em Marechal Rondon do gerente do Banco era o Banco do Brasil, sim, Banco do Brasil, ficou retido em cativeiro com a família na própria casa durante 3 ou 4 dias. Nós ficamos lá fazendo a campana lá até que a polícia acabou invadindo lá e o sequestro terminou com a morte dos sequestradores. Não houve do lado da família do gerente do banco nenhuma vítima. E foram essas. Tem várias outras, né? Se a gente for contar aqui, vai ficar até amanhã contando a história. Mas Joel, você é o tipo do repórter que essas matérias de cunho social, de denúncia contra onde o cidadão é vítima de alguma injustiça, essas coisas que ferem os direitos humanos, sempre caiu no seu colo, né? Você sempre teve esse radar que atraía isso, né? Então, e de uma certa forma, eu também sempre me identifiquei com esse tipo de cobertura, né? E você, pelo seu início de carreira, Joel, como é que foi um jovem do interior do Paraná, de repente, chegar e trabalhar num jornal como a Folha de Londrina? Como é que foi esse seu início de carreira, Joel? Foi assim, foi como eu te falei. Eu morava em Cianorte, uma cidadezinha pequena, era professor, e tinha lá, eu conheci o Jaime, que era o chefe da sucursal da Folha de Londrina em Cianorte. Ele olhava mais para essa área comercial do jornal, e daí eu escrevia tal. Um dia ele me convidou lá para, se eu não queria ser repórter, lá, fazer um teste como repórter. E eu, como gostava de escrever, topei. Daí fui fazendo, e coincidentemente, a primeira matéria que eu fiz foi exatamente sobre um conflito, que havia uma disputa de terra naquela região de Cruzeiro do Oeste, que é uma cidade perto lá de Cianorte, em que o fazendeiro queria tirar os boiaçuis que tinham ocupado um pedaço da fazenda lá. Uma parte que eles estavam plantando, ele simplesmente não queria deixar os caras plantar ali. E foi a primeira matéria que eu fiz, foi exatamente sobre isso, e daí, em seguida, emendei, eu tinha um personagem lá, que eu não me lembro o nome dele agora, que falava da vida de boia fria. Daí eu propus e fui fazer, levando o dia de madrugada, fui com o carro do jornal até lá, e um fotógrafo, e embarcamos junto no caminhão, junto com o boia fria, e fizemos um dia
dos boias frias, trabalhando na região ali de Cruzeiro do Oeste. E gozado que eu sempre achei que o jornalismo ele tem que caminhar ao lado da defesa dos direitos humanos. Eu acho que não existe jornalismo sem a defesa dos direitos humanos e a garantia do cidadão, do ir e vir do cidadão. E eu sempre me atentava para isso. Qualquer coisa, por exemplo, tinha problema de sem terra, questão agrária. Eu sempre gostei de fazer isso e sempre propus as matérias disso. Então, quer dizer, grande parte da minha carreira de jornalismo foi no campo, foi indo atrás dessas matérias, né? Nós mesmo, por exemplo, fizemos matéria de boia fria lá na região de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, fizemos aqui. Acho que a gente fez matéria junto lá no Pontal, mas se não, eu também fiz matéria lá. Quer dizer, sempre eu tive um olho muito forte sobre essa questão social, sobre a questão no Paraná, por exemplo, eu fazia muita matéria sobre boia fria, né? Não existia ainda a figura tão forte como existe hoje do MST. Então, eram os boias frias. E eu cansei de subir caminhão com boias frias para acompanhar o dia de trabalho deles, etc. E aí eu fui, cada vez mais eu fui vendo o lado cruel, o lado, vamos dizer, uma palavra forte, mas eu acho que serve, o lado canalha da sociedade, representado aí pelos fazendeiros. Exploração, né? Exato, não tinha registro, não registrava o pessoal, não pagavam direito, não, pagavam uma miséria de salário, não tinha comida, quer dizer, era uma coisa como se estivesse vivendo na Idade Média, e a gente estava no século XX. Isso que me chocava um pouco, me chocava essa coisa, parecia que a gente estava na época do feudalismo, dos senhores feudais, dos senhores, e na realidade eram senhores feudais, né? É o caso, por exemplo, da UDR, que está na região do Presidente Prudente, ali onde ela foi fundada, e são vários os casos de organização de milícia contra os sem terra, etc. Então, isso tudo a gente passou, isso tudo eu vivi, isso tudo. E eu achava que eu tinha até a obrigação de fazer isso, não só como jornalista, mas como cidadão, para denunciar aquilo que a sociedade fingia que ela sabe que existe, mas fingia que não existia. Então, era isso que eu tentava fazer com as minhas matérias. E daí você cruza com um repórter fotográfico que também gosta disso, né? Ele gosta de estar denunciando isso, então foi um bom casamento. O exemplo disso, do casamento bom, foi o nosso, essas matérias que eu citei, por exemplo, uma das matérias de boia fria que a gente fez, que nós fizemos juntos, foi lá em Rondonópolis, que o pessoal do MSC ocupou uma área lá, agora eu não lembro o nome, em Rondonópolis, e a gente chegou lá com a ideia de ficar lá, passar uma semana acampado lá com eles, naqueles barracos de lona, né? Nós ficamos um dia só, porque realmente a gente não aguentou o calor, né? 40 e poucos graus lá de dentro, a gente não aguentou o calor. E daí a gente ia todo dia lá, fazia matéria, ouvia as pessoas. E ali a gente viu o nascimento o MST estava eu estou falando da década de 80, isso. Então, eram as primeiras, vamos dizer, ocupações do MST. Que hoje, o MST hoje se constitui no maior movimento social da América Latina, reconhecido,
E hoje ele está aí mostrando a importância dele para o resgate pro resgate dessas pessoas do campo que foram abandonadas até pelos governos, pelo Estado, então eles tiveram, através do MST, esse pessoal conseguiu resgatar a sua cidadania. Então, é mais ou menos isso esse vale, eu tenho orgulho de ter acompanhado esse trabalho e isso que quando é possível fazer, apesar de tudo, é possível avançar. Sim. E o MST mostrou. Ô, Joel, e não querendo te interromper nessa parte aí, já só para a gente entender, porque tem um tempo aqui essa live, né? Mas, assim, uma das coisas que eu via muito em você, Joel, era a sua dedicação em contar a história do sofrimento e dos massacres indígenas, né? E você sempre foi uma pessoa muito ligada a isso, tanto é que nós chegamos a fazer até matéria sobre suicídios indígenas e tal, no Mato Grosso e coisa e tal, né? E hoje você vê que existe um grupo que quer acabar com, com a remarcação das terras, né? Indígenas, né? Que, na minha opinião, eu acho que é um absurdo, né? Querendo diminuir o tamanho, porque é uma forma de proteger, inclusive, a floresta, né? E nós estamos vendo muito massacre, né, nessa área indígena, né, Joel? Você, como jovem repórter que foi, vê hoje um repórter experiente, o que você tem a falar sobre isso? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: há um genocídio, o genocídio contra os índios existe desde que Cabral chegou aqui ao Brasil. São mais de 500 anos só fazer a conta de 1500 até hoje os anos de genocídio no Brasil. Quer dizer, os índios nunca tiveram seus direitos reconhecidos, sempre foram expulsos das suas terras. Só para citar um exemplo, os bandeirantes, por exemplo, eram exterminadores de índio por excelência. Eles não tinham nada não fizeram nada de importante pelo Brasil. Simplesmente a função deles era matar os índios para que o branco pudesse chegar a explorar as suas terras. É exatamente isso que acontece. E assim vai indo no coisa. Por exemplo, tem um exemplo aqui, por exemplo, na ditadura. Na ditadura, a informação que existe é que mais de 8.000 índios foram assassinados pela ditadura militar brasileira. Isso sem contar outros casos de jogar. Nessa época da ditadura, já chegou a bombardear aldeias com napalm, o agente laranja que é usado no Vietnã. Quer dizer, os índios sempre foram vítimas, né? Vítimas, vou dizer assim, permanentes, por exemplo. Então, por exemplo, se você citou por exemplo, aquela região de Dourados, ali no Mato Grosso, onde tem os índios guaranis, Kaiowá, o número de suicídio entre eles é muito grande, muito grande. E esse suicídio é provocado exatamente pela maneira com que são explorados, pela maneira com que eles o trabalho deles é explorado, como as terras deles são invadidas, e eles chegam a se concentrar numa área muito pequena, que é suficiente para ele. E o choque de cultura também, né, Joel? Porque... Choque de cultura, exatamente, choque de cultura.
Porque eles estão... um exemplo, por exemplo, o choque de cultura e, além do que, da discriminação ao mesmo tempo que se faz presente. Ali na região de Dourados havia várias usinas de álcool e açúcar. Pra você ter uma ideia, as usinas contratavam o trabalho indígena, só que o índio recebia 20% apenas Menos. daquilo que o boia fria branca recebeu. E o salário do boia fria branca já era uma miséria. Então, e daí essa questão do suicídio, por exemplo. Então, normalmente parece que era uma coisa para mostrar, para denunciar, né? Normalmente esses suicídios, principalmente esses que acontecem dos trabalhadores nas usinas de açúcar, dos trabalhadores indígenas, eles usavam, sabe o quê, para se matar? Agrotóxico. Como se, para mim, era uma espécie de recado, dando a entender que o agrotóxico também não mata só a terra, mata o ser humano que tenta cuidar dela, que é o caso dos índios e por causa dos trabalhadores na época boia fria. Verdade. E é isso aí, a exploração dos índios, como eu disse, é um genocídio que começou no dia em 1500, quando o Brasil foi descoberto, e dura até hoje. E esse genocídio ele se acelera muito a partir do governo Bolsonaro. Em função disso, acabou com a demarcação das terras, os índios não têm mais nenhum direito, não reconhecem os direitos, e o pior, tanto os índios como os sem terras, eles estão na mão desse secretário de Assuntos Fundiários, aí, que é esse Nahan, que é o ex-presidente da UDR, em que ele nem faz a demarcação das terras dos índios, e também simplesmente sentaram em cima da questão de novos assentamentos para a questão da reforma agrária. Ou seja, estão, de um lado, destruindo e tentando acabar com os índios, e do outro lado também tentando acabar com a reforma agrária. E estão conseguindo. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento muito triste. Um momento difícil, né? Agora, Joel, voltando para a sua carreira, né? A gente já está praticamente encerrando aqui. Você levou muita marmita nas viagens, né? O que eram as marmitas? Marmita... Era aqueles que seria o que antecedia, o que foi o precursor do laptop, né? O laptop era um negocinho pequeno assim, era uma maquininha de escrever, né? Era pequenininha assim. Eu não me dava muito bem com aquilo. Eu me lembro. Eu achava que era uma coisa, tanto é que era mesmo, né? Várias vezes eu começava a escrever a matéria, estava no meio da matéria, eu parava e o resto eu ligava, falava, passava por telefone. Eu não tinha paciência para aquilo. Era uma coisa muito mal feita, muito ruim mesmo. Não é como computador. Em vista de hoje, né, Joel, com a facilidade que a gente tem hoje, se nós tivéssemos na época, quantas histórias a mais nós teríamos contado, né? E principalmente você, o seu talento de escrever, tem emplacado outras tantas grandes matérias. Agora, Joel, estamos encerrando aqui, só queria saber o seguinte, você, se fosse dar uma sugestão para algum jovem que está ingressando hoje na carreira de jornalista, que sugestão você daria para uma pessoa que quer ser um jornalista, que quer se aventurar por esse Brasil, no tempo em que o jornalismo hoje está passando por uma transformação? Olha, eu acho que mais que conselho é chamar atenção para algumas coisas. Eu acho que o jornalista tem que ter, antes de tudo, tem que ter vocação.
E a vocação do jornalista, ele tem que estar engajado no compromisso com o ser humano, que é aquilo que nós falamos agora, né? O compromisso com o ser humano, com a luta do ser humano por melhores condições de vida. Esse é o papel do jornalista, denunciar as coisas erradas e elogiar, quando for o caso, medidas que venham favorecer a questão dos direitos humanos, etc. E outra coisa, para ser jornalista, você tem que gostar de ser jornalista. E eu acho, por exemplo, que a melhor profissão do mundo é a de jornalista, e continua sendo até hoje a melhor profissão do mundo, para mim, na minha opinião. Que está vendo hoje uma série de modificações, os jornalões já não estão... Está vendo uma revolução importante, eu acho, no jornalismo. Os jornalões já não estão sendo ditando as regras do jogo, porque tem essa mídia alternativa que está levando um outro tipo de jornalismo, fazendo um outro tipo de matéria, com outro olhar, um olhar mais crítico, um olhar independente. Que hoje, por exemplo, independência não existe na grande imprensa, na chamada grande imprensa. Globo, Estadão, todos eles estão amarrados com seus interesses, com o interesse do capital, o interesse da economia liberal, enfim. Não estão aí para defender os interesses da população, do povo, das comunidades. Então, a grande imprensa brasileira, a grande imprensa mundial, ela está aí, ela faz parte, está alinhada ao capital e à defesa do capital e da riqueza. Então, o jornalista tem que ter isso na cabeça, e a preocupação dele, e o conselho que eu dou é que você, que vai ser um jornalista amanhã, você tenha o interesse seu seja o da defesa dos direitos humanos e do direito do cidadão, a moradia, a habitação, etc. Ou seja, ser um defensor dos direitos humanos, em resumo. Legal, João. Olha, eu quero te agradecer aqui por a gente ter tido essa conversa aí, me fez lembrar de boas histórias nossas juntos aí, e que, num breve espaço de tempo, a gente possa sair por aí, pela estrada, você com o seu bloquinho na mão, eu com a minha câmera, para a gente fazer uma viagem e registrar alguma dessas tantas histórias que tem pelo Brasil ainda, João. História que não falta, é só entrar no carro e mandar tocar, que a gente vai achar as histórias. Sempre achar. Um exemplo disso, por exemplo, quando aquele caso lá de Marechal Rondon, do assalto lá do Banco do Brasil, lembra? A gente entrou na cidade para tomar um café. Ouvimos no rádio que estava acabando e já aconteceu o sequestro. E ficamos uma semana lá. O seu som está na estrada. É verdade. A matéria está na estrada. E nós paramos naquela padaria para comer. Para você tomar o seu tradicional café com leite com misto quente. Exatamente, foi isso mesmo. Mas você também comeu misto quente, eu me lembro. Ô, Joel, foi um prazer falar com você, te rever. E, pô, é uma aula para mim, viu, Joel? Muito obrigado aí pela nossa conversa aí. Eu que agradeço. Se Deus quiser, a gente se veja mais, né? Vamos nos ver. Eu que agradeço a consideração, você ter me chamado para conversar. Eu espero ter contribuído com alguma coisa, porque eu confesso que a minha oratória, eu não sou muito bom de conversa, não. Eu sou mais de fazer matéria e ver as coisas. Não sei se eu consegui me expressar bem aqui, mas foi o que deu para fazer. Joel, vamos nos encontrar mais, Conceição. Sim. Um beijo no seu coração aí. Outro para você. Tchau.